pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo para apresentar para vocês sobre o nosso webinário que vai ocorrer dia 7 de maio, né, quinta-feira que vem, às 21 horas horário de Brasília, onde nós vamos falar sobre isso aqui, como dá para você contador, como tornar-se um auditor independente e aí dar um upgrade na sua carreira, tá certo? Então vamos ver aqui o que está envolvido com a profissão de auditor. Em primeiro lugar, quero me apresentar aqui, eu sou o professor Márcio Marques Gonçalves, eu sou contador registrado, né, professor universitário também de curso de graduação e pós-graduação em ciências contábeis, auditor independente, registrado no CNAE, também registrado no IBRACON, perito contábil, também registrado no Cadastro Nacional de Peritos Contadores, empresário e proprietário da Gonçalves Consultoria, Auditoria e Asseguração, onde nós desenvolvemos vários projetos de auditoria e asseguração, e também onde temos a trademark da área educacional, que é a Intelecto Educação. Tá certo? Então, olha só, vamos falar um pouco da nossa profissão contábil. Essa profissão maravilhosa, né? Que te dá aqui um leque de possibilidades. Você pode ser empresário contábil, né? Ter o seu escritório de contabilidade. Você pode ser empregado de entidade privada ou pública, né? Ser um contador público, ser um contador privado, tá certo? Você pode ser controller de empresas. Você pode trabalhar na área de seguros, né? Ser um atuário. Você pode ser um perito contábil e também o auditor, né? Que é o nosso assunto que nós vamos falar. Além disso, uma parte das ciências contábeis que me deu uma profissão maravilhosa é ser professor de contabilidade. Tá certo? Então, nós estamos aqui exatamente podendo explicar para vocês através dessa minha profissão de professor de contabilidade. Então, bora lá, vamos falar sobre auditoria. O que é auditoria? Auditoria é esse exame cuidadoso e sistemático das atividades desenvolvidas em determinada empresa, cujo objetivo é o quê? Averiguar se elas estão de acordo com aquilo que foi planejado ou estabelecido previamente, né, de acordo com a lei, de acordo com normas e assim por diante, e se foram implementadas com eficácia adequada, em conformidade com tudo aquilo que nós já falamos, com as leis, com o planejamento, com as normas, com os manuais, né, a consecução dos seus objetivos. Então, portanto, um auditor é um profissional que realiza atividades de auditoria, tá certo? Essa atividade de auditoria não é nova, né? A gente já vê que desde lá dos romanos, quando os imperadores romanos eles nomeavam altos funcionários que eram incumbidos de supervisionar todas as operações financeiras dos administradores das províncias e aí prestar contas verbalmente. Daí que surgiu essa palavra auditoria, que no latim, audire, significa exatamente isso, ouvir, tá? Já no século XIX, com a expansão marítima, principalmente da Inglaterra, né, dominando os mares e controlando o comércio mundial, o que aconteceu? As companhias de comércio elas precisavam ter garantia de que as informações que estavam sendo passadas, né, pelos seus representantes comerciais em outras terras, eram verdadeiras. Então, precisavam auditar essas operações em outras localidades, em outros países, na China, nas Américas e assim por diante. Então, com a Revolução Industrial, inclusive, houve um crescente, uma explosão das empresas industriais transnacionais, e elas precisavam ser auditadas por auditores. Já a partir do século XX, os Estados Unidos tomou a frente da economia mundial, né? Antes era a Inglaterra, depois os Estados Unidos, tá? E aí nós vimos que a profissão de auditoria acabou ficando muito desenvolvida, né? Houve uma evolução enorme dessa profissão e isso veio para cá, para o Brasil, né? Todo esse conceito,
essas técnicas de auditoria acabaram vindo para cá, para o Brasil também, porque nós tivemos bastante relações, né, comerciais com os americanos, tá certo? Bom, então o que acontece? Nota-se que em todos os países do mundo o desenvolvimento da profissão de contador público, né, foi uma consequência do desenvolvimento econômico, do crescimento e aumento da complexidade das organizações. A auditoria e a sua evolução estão indissociavelmente ligadas ao controle das riquezas, à expansão dos mercados, ao acúmulo de capitais e ao desenvolvimento econômico dos países. O crescimento econômico do capital, né, e o aumento da complexidade dos negócios e o distanciamento entre o proprietário e o gestor do patrimônio influenciaram decisivamente o surgimento da função de auditoria e o seu desenvolvimento. Aliás, aqui você tem aquela teoria do agente, né, em administração, então foi isso que originou esse trabalho essa necessidade de você auditar as suas filiais em outros países. Então, já aqui no Brasil, o surgimento se deu mais significativamente no final da Segunda Guerra Mundial, quando começou realmente a entrada de multinacionais aqui no Brasil, trazendo suas filiais, que já existiam lá nas suas matrizes de origem, na América do Norte e na Europa. E já prestavam serviços de auditoria e acabaram trazendo também esses serviços para cá, para o Brasil. Tá? Então, acontecimentos recentes no mundo corporativo acabaram provocando um salto evolutivo na atividade de auditoria, bem como nas práticas contábeis. Então, esse movimento foi totalmente consolidado em face do desenvolvimento ao redor do mundo. Tá? E aí podemos destacar alguns saltos evolutivos que fortaleceram cada vez mais o processo de auditoria e a nossa profissão como contadores. Tá? Os modelos COSO 1 e 2, né, de 1992 e 1994, que eles foram muito úteis em relação às ocorrências de fraudes em relatórios financeiros. A lei Sarbanes-Oxley, lá nos Estados Unidos, de 2002, né, que derivada principalmente daqueles escândalos lá da Enron, né, que era a maior empresa de energia nos Estados Unidos e publicava há anos os seus balanços de forma errada, né, e o que é pior, empresas de auditoria confirmavam, né, esses balanços. Então, por isso, os americanos precisaram promulgar uma legislação muito mais rigorosa para evitar fraudes futuras, né, e trazer de volta a confiança das sociedades empresariais, né, de capital aberto, do público que comprava essas ações. Também notamos ali uma mudança no Conselho de Auditoria Interna pelo Instituto de Auditores Independentes, o IAA, em 2004. E também a reformulação de práticas contábeis internacionais através do IASB, né? A publicação das novas leis das SAs aqui no Brasil, a 11.638 de 2007 e a 11.941 de 2009 e posteriores, dentre outros marcos que ajudaram na evolução da auditoria aqui também no nosso país. Tá? Então, a auditoria ela é vista como um instrumento de governança para reduzir esse conflito de agência. Né? As relações de accountability, né, deixaram claro que o cliente da auditoria é o principal, o proprietário ou o delegante dos recursos. Né? Então, dado o seu papel de monitorar relações de accountability, que aqui no Brasil a gente traduziu um pouco como prestar contas, né? Essa ação de prestar contas, só que é muito mais, né? É muito mais do que simplesmente prestar contas. Então, a auditoria ela deve atuar com base em princípios éticos, técnicos e rigorosos, pois o principal, o público e as entidades auditadas, elas esperam que a conduta e o enfoque da auditoria sejam irretocáveis, não suscitem suspeitas e sejam dignos de respeito e confiança. Então, dessa forma, a auditoria pode e deve ser usada tanto na área pública, né? Aí no caso nós temos a auditoria governamental,
quanto também na área privada, auditoria independente. Tá? Muito bem, mas o que se espera, né, desse auditor? Qual é o novo perfil desse auditor? Então, observe que antigamente o auditor tradicional ele tinha uma missão clara, sem uma grande necessidade de visões estratégicas e criatividade. Ele simplesmente inspecionava e revia atuações e decisões passadas. Hoje, o auditor ele deve estar alinhado as suas atividades com as expectativas dos seus clientes e ao planejamento estratégico da organização. Ele deve aplicar os seus conhecimentos de gestão de risco, de controle interno, em qualquer área que possa impactar significativamente o sucesso da organização. Tá? Muito bem. E vamos falar agora sobre essa área de auditoria contábil, tá certo? Então, o auditor contábil, ele atua onde? Dentro das organizações, tanto como um contador geral e judicial, também como um auditor independente, tá? Então, vamos entender isso aqui, ó. O contador, ele pode exercer, o contador com seu CRC registrado e tal, ele pode exercer atividade de auditoria. E ele pode atuar internamente na empresa, ou sendo o auditor interno, por exemplo, né, tanto quanto um contador geral, quanto um auditor interno, tá certo? Mas o ideal é que você contrate para auditar os seus balanços, auditar a sua contabilidade, uma auditoria externa. Então, também uma outra função interessante para o contador. Então, a auditoria contábil, como o próprio nome diz, faz parte do ramo da contabilidade e nada mais é do que a análise de documentos contábeis, tá? Com o objetivo de gerar um parecer, dar um parecer sobre se aquelas informações estão de acordo com a legislação daquele país, a legislação contábil daquele país e com as normas contábeis daquele país, tá? O seu objetivo, então, é examinar registros contábeis nos eventos que alterem a representação de um certo patrimônio para que, a partir disso, se tenha uma segurança. Ou seja, todo um trabalho de auditoria, depois nós vamos falar no próximo vídeo, será um trabalho de asseguração. O que quer dizer um trabalho de asseguração? Assegurar é dar confiança sobre algo a alguém, tá certo? Então, exatamente isso. Então, aguardem que nós vamos falar bem mais lá na frente sobre isso. Ok? E a profissão de auditor contábil, né? Observa aqui, ó, isso aqui são dados das empresas de RH que diz exatamente isso. Ó. Hoje, quem trabalha como auditor contábil ganha, em média, um salário de R$ 3.100, né? Salários iniciais de R$ 3.100, tá certo? Então, o auditor júnior, né, começando a sua carreira como auditor, ele ganha, em média, esse salário de R$ 3.100, tá? Mas vamos falar um pouco mais sobre essa profissão aqui, ó. Um auditor, ele examina com muita cautela se as atividades que são desenvolvidas em determinada empresa estão de acordo com a disposição do que foi planejado primeiramente. Tá? Então, observa que uma das características desse profissional é que ele seja detalhista, né? Ele seja detalhista. Ele analise aquelas informações de acordo com o que foi estabelecido na legislação e nas normas, no caso aqui no Brasil, as normas brasileiras de contabilidade. Então, nessa profissão, é imprescindível, assim como em qualquer outra profissão, exercer funções como honestidade e como manda a lei, tá certo? E, claro, de acordo com o desejo e interesse dos seus clientes. É necessário ser organizado, ser ético, ser flexível, ser íntegro, ser honesto, estar comprometido, né, com o trabalho e ter disciplina, além de possuir conhecimentos básicos também de informática. Tá? Para trabalhar nessa área, é lógico, é preciso que você seja graduado em Ciências Contábeis e ter o seu registro lá no Conselho Regional de Contabilidade.
Entre as principais atividades que esse profissional terá que realizar são a elaboração de relatórios, revisão de procedimentos de controle interno e negociações também em bolsas de valores, tá certo? Muito bem. E qual o mercado que tem para esse profissional? Como eu falei para você, você pode trabalhar como um contador geral, né? O ideal não é esse, que você faça a contabilidade e também audite aquele trabalho que você fez, mas você pode atuar como isso nas empresas, tá? Você pode ser um auditor interno. Observe que o auditor interno ele tem um grau de independência maior, mas ele ainda é um empregado da empresa, mas ele está preocupado exatamente isso, com a melhoria e com a conformidade dos procedimentos que estão sendo realizados lá naquela empresa. Então ele pode atuar como auditor interno. Já um auditor externo, independente, como o próprio nome diz, ele é externo, independente daquela empresa. Então a preocupação desse profissional é verificar se aquelas informações que estão sendo publicadas nos balanços, elas estão em conformidade com as leis, com as normas de contabilidade geralmente aceitas de cada país, tá certo? Então, a responsabilidade dele é para com o público externo que, no caso de SA, de capital aberto, vão comprar ações daquela empresa, tá? Então, ele vai dar um parecer sobre aquelas demonstrações, sobre a análise que ele vai fazer, e para atender a quem? Principalmente para atender o público externo, tá certo? Que compra aquelas informações, que tem relações com aquela sociedade, né? E que tem interesse nas ações daquela sociedade, no caso das SA de capital aberto, tá certo? Então aqui o mercado ele é bem amplo, né? Você pode atuar como contador geral, como auditor interno ou como auditor independente, tá? Muito bem. Algumas diferenças aqui nós podemos notar entre a auditoria interna e a auditoria externa. Tá? Então, como eu falei para vocês, a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de garantia e consultoria, concebida para adicionar valor e melhorar as operações de uma determinada organização. Ela ajuda, então, a organização a atingir seus objetivos através de uma abordagem sistêmica e disciplinada para avaliar e melhorar a efetividade dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança. Tá certo? Então, essa é uma definição aí do IAA, né, que é o Instituto de Auditores Independentes, aqui representado no Brasil também, tem representação no Brasil, tá? Mas observa aquilo que eu falei, um auditor interno, ele tem uma certa independência, né? Ele trabalha diretamente com os diretores, os dirigentes da empresa, porém ele ainda é um funcionário da organização, tá certo? A missão dele é verificar se aqueles procedimentos estão sendo realizados de acordo com o que deveria ser, com o que tinha sido previsto, né? E se eles também estão de acordo com a legislação e com as normas internas da empresa ou normas externas também, tá certo? Então observa que esse profissional ele atua para evitar riscos futuros que possam ocorrer em função de atividades ou procedimentos realizados de forma errada ou também mediante fraudes, tá certo? Então observa que esse cara ele não precisa ficar procurando o tempo todo, esse profissional não precisa ficar procurando o tempo todo fraudes, né? 90% dos problemas que ocorrem na empresa vem derivado de erros de procedimento, tá certo? É lógico que ao longo do trabalho dele, é possível que ele consiga identificar fraudes também nesse processo, tá certo? Então observa essas diferenças aqui. Já a auditoria externa, que é sinônimo de auditoria independente, é um ramo da contabilidade, da auditoria contábil, tá? E é uma área da contabilidade que analisa as demonstrações contábeis. Então é um conjunto, auditoria externa, é um conjunto de procedimentos que tem por objetivo a emissão de um parecer
sobre a adequação das demonstrações contábeis, apontando se essa representa fielmente a posição patrimonial e financeira num determinado período, tá? E que elas estejam de acordo com as legislações comerciais e com as normas brasileiras de contabilidade. Então, observa que o auditor externo ele acaba tendo uma independência muito maior do que um auditor interno, tá? O auditor externo não é um empregado da empresa. Então, a preocupação dele é com o público externo, tá? Que tem interesse nas informações daquela empresa que publicou as suas demonstrações financeiras e aquele público tem interesse naquelas informações, tá certo? Bom, algumas dicas aqui para você se tornar um auditor e para você se dar bem aqui nessa profissão, tá? Bom, é imprescindível que você esteja sempre atualizado em relação às normas contábeis, tanto nacionais quanto internacionais, tá? Elas mudam sempre, frequentemente, tá certo? Então é muito importante que você esteja bem atualizado com as NBCs, as normas brasileiras de contabilidade, e também com as IFRS, as normas internacionais de contabilidade, tá certo? Que vão pautar o seu trabalho como auditor. Tá? É muito importante também que você conheça outros setores da empresa, né? Porque isso é fundamental para que você realize com qualidade e eficiência as suas operações, o seu trabalho como auditor, tá certo? Então, além da técnica, além do conhecimento na técnica, além do conhecimento em contabilidade, é fundamental que você também tenha uma visão mais ampla do negócio, tá certo? Porque observa que os atos e fatos administrativos eles vão culminar nas demonstrações contábeis, tá? Então você tem que conhecer como funciona as outras áreas operacionais da empresa para poder também fazer bem e de forma eficiente o seu trabalho como auditor, tá certo? Então você precisa ampliar o seu leque de conhecimento para poder desenvolver bem a sua atividade lá de auditoria, tá? Bom, mas quais áreas, então, a auditoria contábil vai analisar? Olha, aqui são informações derivadas lá do CFC. O CFC estabeleceu aqui 8 áreas, mais ou menos, que a auditoria analisa, né? Por exemplo, a área administrativa permite reduzir a ineficiência, a negligência e a incapacidade e improbidade, tá certo? Quando o auditor ele analisa a área patrimonial, ele contribui com o controle de bens, direitos e obrigações. Quando ele analisa a área fiscal, objetiva o cumprimento rigoroso das obrigações fiscais, protegendo o patrimônio de possíveis penalidades. É aquele negócio, né, gente? Se por acaso o procedimento de apuração de tributos ele está errado, o produto final, que é o recolhimento daquele tributo, vai estar errado, tá? Então, a auditoria ela serve também para verificar se esse procedimento está sendo realizado corretamente. E aquele negócio, se você paga imposto, né, tributos a mais, você está tirando dinheiro do caixa, tá certo? Se você paga tributos a menos, você está tirando recurso do fisco, tá? Você está tirando recurso da sociedade. Tá certo? A auditoria ela serve para verificar se esse procedimento está sendo realizado de acordo com a legislação fiscal vigente naquele estado, naquele país, naquele município. Tá certo? Quando o auditor analisa a área técnica, ele favorece a eficiência dos serviços contábeis. Tá? Quando ele analisa a área financeira, protege contra fraudes e gastos excessivos. Quando analisa a área econômica, permite que os resultados contábeis tenham maior exatidão. Quando analisa pela ótica da ética, verifica a moralidade dos atos praticados. Quando analisa a área social, analisa a correta aplicação de recursos para fins sociais, ambientais, certificando a confiabilidade desses atos. Não é legal?
Bom, mas quando realizar uma auditoria? Bom, essa decisão de contratar é realmente muito particular, tá certo? O processo ele é vantajoso, pois dá ao gestor a certeza de que os controles internos estão sendo realizados de maneira eficiente ou, por outro lado, indica a ele caminhos para a correção dos registros contábeis quando isso for necessário, né? Para quem tem uma empresa, é sempre válido conhecer a sua real situação econômico-financeira e estar seguro que os processos de contabilidade estão sendo bem executados. Mas como a auditoria tem um custo, é mais comum que o dono do negócio ou um dos sócios recorra à técnica quando há indícios de erros ou fraudes nas demonstrações contábeis. Também é possível que esse temor se confirme na auditoria, revelando desvios de bens patrimoniais, pagamentos indevidos de despesa, omissões de registro de receitas, por exemplo, né? Se for o caso, é interessante que essa informação seja trazida por um profissional alheio à empresa e capacitado para tanto, de forma imparcial, embasada e dificilmente de ser questionada, tá? Uma vez aconteceu comigo o seguinte, eu fui fazer uma auditoria para uma empresa de energia e nós descobrimos o seguinte, olha só, ela prestava serviço colocando aqueles transformadores lá de energia nos postes, tá certo? Acontece o seguinte, o técnico, ele instalava o transformador, mas ele não fechava a ordem de serviço. Ao não fechar a ordem de serviço, ou então fechava daqui a uma semana, ou deixava lá quase um mês com a ordem de serviço não fechada, o que acontece? Eu não tenho na contabilidade como começar a depreciar aquele equipamento que está lá já instalado e à disposição da sociedade, concorda? Então eu não tenho nem como faturar a instalação desse serviço, desse equipamento, para a companhia de energia, né? Para a concessionária de energia, percebe? Então, o que acontece? Fizemos a auditoria e verificamos que tinham várias, não era nem uma nem duas, eram várias notas de serviço que não foram fechadas e aí a empresa estava perdendo milhões por ano, não é nem 1.000, nem R$10, nem R$100, não, era milhões por ano, tá certo? Então, nós verificamos exatamente isso fazendo uma auditoria. Tá? Muito bem, amigos. Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado aí desse nosso primeiro vídeo. Como falei para vocês, esse vídeo aqui é só um tira-gostozinho para o que nós vamos falar no nosso webinário, que vai ocorrer no dia 7 de maio, né, quinta-feira que vem, às 21 horas, horário de Brasília, tá certo? Então, até lá, eu espero vocês para o próximo vídeo amanhã, ok? Um grande abraço!